Boa noite, pessoal. Meu nome é Valéria, eu sou pedagoga da APSCAI e dando início aqui a mais uma live da Semana do Autismo em Joinville. Eu sou uma mulher branca de 59 anos, tenho olhos e cabelos castanhos encaracolados, ao meu lado são paredes brancas e atrás de mim um roupeiro com as roupas à mostra. Gostaria de agradecer a intérprete Patrícia, né? E vou fazer a audiodescrição dela. A Patrícia é uma mulher branca que usa óculos, cabelos curtos castanhos, olhos castanhos também. Ela está com uma blusa preta e atrás dela tem uma parede branca. Eu vou apresentar os nossos amigos que trabalham lá na PSCAI. Nós temos a Verônica, assistente social. Boa noite a todos, meu nome é Verônica, sou uma mulher de 38 anos, tenho pele clara, cabelos castanhos claros, olhos castanhos esverdeados, estou com uma camisa preta, usando brincos, e atrás de mim tem uma parede verde claro e uma estante marrom. Temos também a nossa terapeuta ocupacional, a Graciele. Boa noite a todos, sou terapeuta ocupacional Graciele, sou loira, do cabelo comprido, olhos verdes e camisa preta. E o Rafael, psicólogo. Boa noite a todas e a todos, meu nome é Rafael, sou um homem de 34 anos, minha pele é clara, meu cabelo é castanho, bem curto, e estou com uma camiseta preta da instituição, né, e é isso. Espero que todos nós tenhamos uma boa conversa sobre transtorno do espectro autista. Beleza. Então, essa a Semana do Autismo está acontecendo desde o dia 1º, né, e vai até o dia 12 de abril, e está sendo transmitida nas redes sociais. Paulo Suldovski, Conde Joinville, Agidev, Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais, Aconteceu em Joinville, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, Roda Guia, Paradesporto TV, A Paz Joinville, Instituto Dona Ana de Reabilitação do Potencial Humano, PUPA, Pais Unidos pelo Autismo, União Nacional LGBT de Joinville, TEA, Fiados pelo Autismo, e pela página da PSCAI. Dando seguimento aqui, eu gostaria de dizer que, né, o objetivo da Semana do Autismo é conscientizar a sociedade sobre o TEA, um transtorno do desenvolvimento do cérebro que afeta 2% da população mundial. A cada 54 pessoas, uma nasce com autismo, segundo estudos recentes. O diagnóstico precoce é essencial para possibilitar uma vida com melhor qualidade do autista e da família. E as principais características do autismo são maior ou menor limitação na comunicação, seja linguagem verbal ou não verbal, na interação social, comportamentos, e é importante saber também, né, que as pessoas com TEA têm preferências, potencialidades, personalidades, e por aí vai. Gostaria, então, de passar para o Rafael, que ele vai fazer uma pequena apresentação aí sobre a nossa instituição. Bom, mais uma vez, boa noite, né? Meu nome é Rafael, como eu disse antes, sou psicólogo da instituição. E que instituição é essa, né? Então, somos a PSCAI, né, Associação para a Integração Social de Crianças e Adultos Especiais. E o nosso foco, né, de ação, né, para que viemos, né, qual a nossa contribuição à sociedade, é possibilitar habilitação, né, e integração social, inclusão, preparação para o mundo do trabalho de pessoas com deficiência intelectual. Sabemos que, né, pessoas com autismo podem ter como comorbidade a deficiência intelectual. Mas é importante deixar claro que o nosso público, né, não é o autista somente, né, são pessoas com deficiência intelectual. Né. Mais para frente, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a deficiência intelectual, né, e como ela acaba prejudicando a vida da pessoa com autismo. Né.
A PSCAI é uma instituição que nasceu lá em 1998, né, dia 23 de março, fizemos aniversário recentemente, inclusive, e temos uma equipe de profissionais enxuta, né, essa nossa equipe conta com a assistente social Verônica, que acabou de se apresentar, tem a pedagoga Valéria, eu, né, psicólogo Rafael, terapeuta ocupacional Grace, e temos a nossa coordenadora, que ela também é uma terapeuta ocupacional, que é a Sandra, né. Então, uma apresentação breve, né, e para dar agora prosseguimento, né, a essa nossa fala, temos um vídeo de um usuário nosso, que além de deficiência intelectual, ele tem autismo também, né, então vamos colocar esse pequeno vídeo desse nosso usuário, certo? Valéria, o seu microfone está fechado. Desculpa. Aproveitando, então, esse tempinho para o vídeo entrar, façam suas perguntas e lá no final a gente vai responder, ou assim que der um tempinho, a gente vai dando as respostas aí de vocês, tá ok? Importante também, né, gente, que vocês compartilhem. Só um minutinho, então, já estamos colocando aí no ar o nosso vídeo. O vídeo é de um dos nossos usuários, tá? O Juliano. 5 anos. No meu dia a dia, procuro sempre fazer algo em casa. Estou juntando tampinhas para a nova sede da PSCAI. Sou de poucos amigos, mas tenho um vizinho que eu me dou muito bem com ele, pelo qual já fiz vários favores. Atualmente frequento as missas no final de semana e todas as quintas-feiras no grupo de oração da minha igreja. Devido à pandemia do coronavírus, eu tenho evitado sair de casa. Só saio em caso de necessidade. Tenho medo de sofrer novamente e receio de dar erradas coisas, tanto na vida pessoal quanto profissional. Trabalhei quase 11 anos numa empresa chamada Whirlpool, pelo qual conheci vários setores de produção. Desejo para o meu futuro conseguir um bom emprego, me empenhar bastante em minha nova função no trabalho, ou seja, quero muito voltar à vida ativa um dia. Isso aí. Então, na instituição, a gente tem um procedimento, né, de entrada e saída. A Verônica, nossa assistente social, vai explicar um pouquinho sobre isso. Bom, quando o usuário chega com a família até a instituição da PSCAI, ou por uma demanda própria deles, né, que vem até nós, a demanda espontânea, que nós chamamos, ou através de encaminhamentos dos equipamentos da prefeitura, CRAS, CREAS, Educação, CAPS, que é da saúde. Então, quando eles chegam até mim, sou eu que faço a triagem social, sou eu a porta de entrada ali do primeiro atendimento. Então, assim que eles entram, a gente tenta verificar até onde a instituição pode auxiliar essa família. Por quê? Como o Rafael já trouxe, né? O autismo nós atendemos até um certo estágio dele, que o Rafael depois até vai explicar melhor para vocês. Se a família apresenta, vamos supor, uma necessidade, como é que eu posso explicar? Uma demanda social, uma vulnerabilidade, e tem esses encaminhamentos do CRAS, CREAS, como a instituição ela tem um convênio, então a gente tem que seguir o que está no convênio. Então, eles entram até nós, chegam, a gente faz a triagem social, verifica se realmente é público para a PSCAI. Sendo público da PSCAI, é encaminhado para os demais profissionais. Eu marco um horário com a pedagoga, com a terapeuta e com o psicólogo. São horários diferentes.
Por quê? Porque tem que passar por uma equipe toda, depois que passam por eles, a gente fica de dar um retorno para essa família, e esse retorno é dado após a equipe sentar e conversar e debater sobre o caso daquela família. Chegando e debatendo esse caso, é público, tem que ter ali os 3, né, que acusam, no caso, a deficiência intelectual, que eu não vou entrar porque é do Rafael. Então, assim, a equipe verificou que é público da Psicai, esse usuário vai entrar, ele vai ficar 30 dias para ver se ele vai se adaptar à instituição, ao ritmo que nós trabalhamos, ao que é colocado, e depois é dada uma devolutiva para essa família. Essa família entrando para a instituição, é feito todo um acompanhamento, porque não é só o usuário entrou na instituição e a gente vai cuidar do usuário. Não, a gente tem que cuidar da família. Por que a gente tem que cuidar da família? Porque ali a família demanda, requer afeto, requer resiliência, porque, querendo ou não, a família é a âncora para o desenvolvimento durante todo o processo dele maturacional. Então, se eu esquecer da família e só atender o usuário, eu não vou estar fazendo um trabalho completo, porque, querendo ou não, o cuidador, ele tem que estar bem mentalmente também. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, tá? Em conjunto com o usuário, com família, justamente por conta disso. Então, assim, a parte social é feita toda uma orientação dos direitos que eles têm, das necessidades, às vezes, que eles apresentam para mim durante o atendimento, que eu vou atrás. A gente não tem resposta para tudo, então a gente sempre vai correr atrás, vai procurar auxiliar da menor maneira possível aquela família. Agora, a família entrou e a gente não conseguiu atender aquela demanda. A gente viu que tem o TEA, mas não é público para Psicai. A gente não larga ele, não é público para Psicai, jamais. A gente faz um acompanhamento até ele chegar no local que tem que ser. Não é? Tem o cadastro único, a família apresenta a dificuldade financeira. Vamos entrar em contato com o CRAS, vamos agendar lá, instruir a família a ligar, agendar, fazer o cadastro único, para o CRAS encaminhar para algum equipamento. A gente já deixa a família sobreavisada que a gente tem a AMA, que a gente tem o NAIP, que a gente tem a APAI. Foi lá no CRAS, encaminhou do CRAS, eles vão saber orientar para onde vai. A família não está naquela vulnerabilidade, a gente já faz o encaminhamento, já entra em contato com a outra instituição, que a gente sabe que faz o atendimento, já marca uma entrevista para eles. Então, assim, tem todo um amparo. A gente não larga a família que não consegue acolher ele na instituição, jamais. O que a gente faz é todo um amparo até chegar aonde é o equipamento correto. Por quê? Porque se eu pegar pela mão e dizer é ali, vai aqui, vai lá, ele vai saber, ele não vai ficar perdido. Porque, querendo ou não, quando a família recebe um diagnóstico, às vezes até tardio, qual é o primeiro momento ali que eles vão se isolar? Aquilo é diferente, a falta de conhecimento de lidar com aquilo. Então, a gente, como profissional, como equipe, tem que achar um melhor caminho para aquela família para poder auxiliar. Então, assim, a minha fala hoje da parte do serviço social seria isso. Agora eu passo a fala para o próximo. Então, até contribuindo com esse relato da assistente social, né? O diagnóstico hoje está bem mais refinado, né? Então, infelizmente, muitas pessoas acabam não tendo diagnóstico precoce, que é o ideal, né? Porque quanto mais cedo se tem um diagnóstico, né? A intervenção ela é mais efetiva, né? Então, algumas questões ficam mais difíceis a serem tratadas, né? Depois que passa 5, 10 anos, né? Temos usuários que receberam o diagnóstico de autismo depois dos 20 anos, né? Então, isso acaba comprometendo, né? Uma questão importante também, que até complementando o que a assistente social falou, essa questão da informação mesmo, né? Falta informação para as famílias, né?
E por mais que não seja público nosso, né, em alguns casos, é importante que essas famílias sejam orientadas, né. E agora, retomando a questão da nossa avaliação, né, que a nossa avaliação é sempre uma avaliação multidisciplinar, né. O que é uma avaliação multidisciplinar? Eu não faço uma avaliação sozinho, né, então a avaliação é feita pela equipe, né. Peço desculpas pelo meu filho, que ele está chorando no fundo, hein. Então, essa avaliação nossa, ela é multidisciplinar, né, e o nosso foco principal é avaliar se a pessoa tem deficiência intelectual, né. Então, o que seria deficiência intelectual? Uma pessoa com deficiência intelectual é uma pessoa que tem comprometimento em 3 domínios, né? Domínio conceitual, domínio prático e domínio social. Existem, digamos assim, uma parcela significativa de casos de autistas que têm como uma comorbidade, né, a deficiência intelectual. Então, o primeiro passo quando a pessoa com autismo chega na instituição é fazer esse rastreio, para ver se ela realmente tem deficiência intelectual, né? Então, essa pessoa passa, né, por mim, que aplica alguns testes psicológicos, né? Vejo toda aquela questão da reciprocidade socioemocional que é tão presente em casos de autismo e em pessoas com deficiência intelectual, né? A questão das dificuldades práticas da vida diária, isso que a Graça vai poder falar um pouquinho mais depois, né? Comprometimento na parte conceitual, né? Então, se o autista tem realmente comprometimento desses 3 domínios, né, reiterando, né, domínio social, prático e conceitual, então ele é, digamos assim, eleito, né, ele passa a ser público nosso, né. E é importante frisar que a nossa instituição, enquanto um equipamento, né, tem todo um procedimento, um circuito mesmo, né. Tem a entrada, né, o desenvolvimento ali e a saída, né. Nós prezamos pelo esse desenvolvimento, né, e a saída do usuário, quando ele sai da instituição, significa que nós fizemos um bom trabalho, né. Quando nós conseguimos desenvolver com o usuário, né, alguns padrões adaptativos, quando ele consegue, digamos assim, ter uma certa autonomia para gerir a própria vida, né, digamos que ele está pronto para ser, digamos assim, um pouco mais senhor da sua vida, por assim dizer, né, não precisa de tanto suporte. Mas é importante salientar que, né, a própria deficiência intelectual, assim como o autismo, que agora é um espectro, né, a deficiência intelectual também tem níveis, né, existe a deficiência intelectual leve, tem a moderada, tem a grave e tem a profunda, né, que também é conhecida como severa. Então, de acordo com essa graduação, né, da deficiência intelectual, o usuário ele pode ficar mais tempo na instituição, né. Temos usuários que estão há mais de 10 anos na Piscai, né, em parte pelo fato de muitas vezes a Piscai ser um único vínculo social. Não podemos perder de vista que, por mais que exista a bandeira da inclusão, né, que todos nós defendemos, ainda existe muito preconceito, né, e existe muito o deficiente de modo geral ele ainda é estigmatizado, né. Então existem usuários que o único meio, né, de ter esse vínculo social é com a nossa instituição. Até a Valéria ela pode falar um pouco mais depois sobre esse nosso desejo, né, de incluí-los na sociedade, né. Então fazemos uma série de atividades que eles possam, né, ser incluídos mesmo, né, não apenas participar, né. Então há todo esse processo. É importante que fique claro isso, né. O autista ele pode ser atendido na instituição, mas é necessário que ele tenha como comorbidade a deficiência intelectual. Pode falar, Graça. A gente vai falar um pouco agora sobre essa outra etapa aí, né, do nosso diagnóstico, que é feito pela terapeuta ocupacional e qual o trabalho que ela desenvolve aí com os nossos usuários. Então, a avaliação ela é feita por toda a equipe, como a Verônica mencionou, né? Passa pela assistente social, passa pelo psicólogo, pela pedagoga e por mim. Enquanto terapeuta ocupacional, a minha avaliação com esse novo usuário, com essa pessoa que chega até a gente, é avaliar a questão prática da vida dele, né? Qual que é o domínio prático que ele tem sobre a vida? A questão das AVDs, que chamamos, atividades de vida diária, ou as AIVDs, atividades instrumentais de vida diária. O que seria as AVDs?
atividades de vida diária. É o básico, né? São aquelas atividades básicas que a gente desenvolve, né, no nosso dia a dia, como questão de locomoção, alimentação, né, se vestir, né, a questão até de ida no banheiro. Então, são esses 5 itens básicos que a gente precisa mesmo. Né? Qual que é o nível de dependência? Qual que é o nível de dependência que ele realiza essas atividades? Né? Em relação às atividades instrumentais de vida diária, são essas, mas essas mais complexas que isso, né? Que envolve aí, então, preparação de alimentação, envolve o gerenciamento de finanças, né? Lidar com o transporte, usar o telefone, enfim, né? É a prática mesmo, é a parte instrumental de estar realizando, né? Todas essas atividades. Então, feito isso, né, a avaliação, normalmente a gente conversa com os pais, quando essa pessoa é de menor e vem acompanhada dos pais, eu faço a avaliação com o pai e depois faço com os pais responsáveis, enfim, depois faço com o usuário. Verifico, né, esse nível de dependência dele, como que é a parte social dele também, que entra nas questões das AVDs, né, não é o mesmo que assistente social faz, né, mas está bem próximo ali, né, e a partir daí, a gente se comunica entre nós, para ver que ponto cada um chegou, e se for público, como a gente falou, ele inicia nas atividades. Nós temos 2 programas dentro da PSCAI, um deles é habilitação e reabilitação, o outro é empregabilidade. Dependendo como esse usuário chega, ele vai para o grupo de reabilitação e habilitação, que é quando esse usuário não está preparado para o mercado de trabalho ainda. Então, a gente faz umas atividades, temos oficinas em grupo, fazemos também atendimento individual, mas o nosso foco é o grupo. Né? E se a gente avaliar que esse usuário, ele é para o grupo de habilitação e reabilitação, que ele ainda não está pronto para empregabilidade, ele vai ficar nesse grupo, mas isso não impede que ele vá para o grupo de empregabilidade, né, que é quando ele já está preparado, quando a gente começa a perceber que ele tem autonomia e está pronto para, então, começar a busca do seu primeiro emprego. Também, né, isso não quer dizer que aquela pessoa que está lá no grupo de empregabilidade, que é o grupo que a gente faz atividades totalmente voltadas ao trabalho, a gente faz treino de entrevista, fazemos oficinas de apresentação, como montar um currículo, né, são atividades desse gênero que a gente faz. Como a gente faz atividades de meio de transporte, para eles se locomoverem com independência, pegar ônibus, não pegar ônibus, pegar Uber, vai andar de bicicleta, vai andar a pé, né? Como que ele vai se locomover sozinho para chegar até o trabalho? Claro, né, o nosso foco principal é trabalhar com pessoas que têm esse nível de independência ou que a gente acredita que vai chegar nesse nível de dependência para que ela possa estar no mercado de trabalho. Mas nós também temos outros com níveis um pouquinho mais altos, que já estão um pouco mais tempo na PSCAI, que aí a gente também faz a parte de socialização. Porque acreditem ou não, gente, para muitos a PSCAI é o único meio de socialização deles. Ainda, né? Então, o que a gente tenta fazer? Nesse preparo de estar colocando eles no mercado de trabalho, a gente também coloca eles na rua mesmo, né? A gente faz agora não estamos mais fazendo, complicou um pouquinho mais a nossa vida com essa pandemia aí. Mas até então a gente desenvolvia piquenique no zoobotânico, a gente ia ao shopping, levava ao cinema, saía, a gente tinha algumas programações que a gente ia usar o ônibus, mas eu ainda não consegui usar o ônibus com eles, porque daí já veio, né, eu sou recente na PSCAI, já veio pandemia, não consegui. Com aqueles que ainda não conseguem sozinho, mas a gente já desenvolveu o quê? Colocamos os mais independentes a ajudar aqueles que tinham um pouquinho mais de dependência. Então, o amiguinho que já sabe andar de ônibus sozinho, né, o amigo que sabe andar, vai levar aquele que tem dificuldade. Não precisa os pais irem de ônibus junto com ele, acompanhar. E esse colega que está ajudando eles até o caminho já desenvolve um outro papel que é auxiliar aquele. A gente já promove uma interação entre eles ali, que está funcionando muito bem com eles, né? Fora essas questões de atividades de vida diária, de dependência, o meu papel como TO com eles é promover, e acredito, da nossa instituição, né, não só o terapeuta ocupacional, mas a instituição como um todo,
promover os papéis ocupacionais deles. O que é o papel ocupacional, gente? Ocupação, né? O que é ocupação? É tudo o que a gente faz, né? As nossas ocupações é o que dá sentido à nossa vida. Então, hoje, por exemplo, meu papel ocupacional aqui agora, nesse momento, é como profissional. Mas daqui a um tempinho, quando terminar aqui, eu já vou descer, eu já vou ser a filha, amanhã eu vou ser a profissional, depois eu sou a namorada, daqui a um tempo eu sou uma, sabe? Cada coisa que a gente faz é um papel ocupacional. Tem trabalhador, tem de estudante, final de semana, desempenho de estudante, de filha, de namorado. Tudo que a gente faz é um papel ocupacional. Então, qual que é o papel ocupacional desse indivíduo dentro da sociedade? Quais atividades que ele faz que dão sentido à existência dele, que faz sentido para ele, qual é a importância que ele dá para isso? Então, a gente busca isso. A maioria deles quer estar no meio da sociedade. A maioria deles querem desenvolver o papel ocupacional de trabalhador, né? Então, a gente tenta promover atividades assim, tanto com o usuário, a gente tem que trabalhar um pouquinho com a família, que é o acompanhamento familiar, principalmente voltado um pouquinho mais para a Verônica, que trabalha a família nessas questões, porque também, como é que eu vou largar o meu filho para a rua, né? Pensando como família, como é que eu vou deixá-los lá? Então, a gente trabalha tanto o usuário quanto a família, né? De preparar essa família para estar acompanhando seu filho, de estar deixando-os, né, ter a sua independência e acompanhando ele. Depois que a gente consegue fazer com que eles entrem no mercado de trabalho, alguns deles, né, já temos alguns aí que estão super bem, temos vários casos né, até de serem promovidos no trabalho. Recentemente, agora a gente tem um caso de um usuário que entrou numa função e foi promovido para o setor administrativo, está super bem, né? A gente faz o acompanhamento deles dentro da empresa. Essa é a parceria que a gente faz com a empresa. O usuário entra, a gente acompanha, vê como é que está sendo o desempenho dele lá dentro nas tarefas que eles estão fazendo, se a gente precisa estimular um pouquinho mais essas tarefas dentro da nossa instituição, né, no atendimento individual. O que a gente costuma fazer, como o nosso foco principal é o grupo, é trazer alguns aspectos individuais pro grupo, para não ficar aquela coisa de muito fechadinha, só ele. Então, a gente traz para o grupo todo, porque às vezes é uma dificuldade que o outro tem e a gente não sabe, né, e acaba trabalhando com todo mundo. Então, a gente faz esse preparo, faz esse acompanhamento, e a partir desse acompanhamento a gente vê se esse usuário pode ser desligado da Psicai ou não. Se tiver tudo ok, ele é desligado. Nossa intenção não é que ele viva eternamente na Psicai, né? Tudo tem que ter um começo, meio e fim. Então, a gente busca, né, o máximo de contato que a gente tem com as empresas para estar estimulando, para ver se está tudo certo com o desempenho desse usuário lá. E é assim, como nós comentamos, o nosso público não é voltado apenas para o autismo, né? Ele tem que ter a comorbidade de deficiência intelectual. E o que a gente faz? Quais seriam essas atividades, né? Tudo que a gente tenta trazer é a questão da rotina. A gente sempre trabalha com rotina com eles. Agora, por exemplo, a gente está tendo algumas atividades presenciais, tem que chegar primeiro, eles têm que fazer o processo de aferir a temperatura, depois eles têm que limpar o pé lá no tapetinho higienizado, tem que passar álcool na mão, depois eles vão até o banheiro lavar a mão. É tudo comandos simples, mas com rotina do que eles têm que fazer desde que eles entram até o momento que eles saem. Reforçar sempre essa rotina, e a gente busca trazer isso para dentro de casa também. O que ele consegue desempenhar em casa sozinho, né? Qual que é a rotina que ele tem dentro de casa? Acho que basicamente, resumindo, né, a minha parte seria um pouco isso, resumindo mais a instituição. Quando a gente faz os passeios fora também, quando a gente fazia, a gente também buscava trazer um pouquinho, né, desses comandos simples, mostrar para eles aonde a gente iria, né, trabalhar um pouquinho com eles, antecipar aonde a gente vai, o que a gente vai ver, o que tem lá, o que a gente vai fazer naquele lugar, antecipar as nossas tarefas e trazer uma rotina para eles, né? Rafael? Para complementar a fala da terapeuta Graciele, o mais interessante é
a visão da família em relação ao filho quando vai no mercado de trabalho. Tem mãe que acha que aquele filho tem que ficar dentro de uma bolinha, protegido, que ninguém pode tocar, que ela não enxerga, a gente usa essa fala, não enxerga a potencialidade no seu filho que nós enxergamos. Porque a mãe, né? Mãe sempre vai querer proteger, querendo ou não, de um jeito ou de outro. E o que a gente ainda reluta muito é alguns que recebem o BPC, e do medo de perder o BPC e ele não conseguir depois, daí a gente orienta que pode suspender por um determinado período, que quando chegar nesse período, que se eu não me engano é de 2 anos, ele pode escolher entre o BPC ou o mercado de trabalho, porque querendo ou não, quando eles pegam o primeiro salário que eles vêm para nós, né, pessoal, o engraçado é que eles falam, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí é onde entra a terapeuta, é onde entra a pedagoga, para dizer, não, ó, aí ela trabalha a parte, ó, financeira, vai no mercado com a mãe, o que a mãe gasta, quanto que é o preço disso, quanto que tu vai poder ajudar, o que tu pode comprar. Então, assim, é muito interessante essa parte deles da autonomia. Hoje eu estou podendo, porque assim, a gente sempre usa, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, assim, você não vai ver o seu filho, pelo menos a gente trabalha isso, ninguém quer ver o filho morrer primeiro que a gente, e depois, se tu se for, com quem que ele vai ficar? Então, é trabalhado muito isso com as famílias. E, assim, o acompanhamento com as empresas é muito bom, porque o feedback que eles passam para nós é maravilhoso. Quando tem problema, a gente vai lá, chama o usuário, ó, tem que melhorar nisso, vamos trabalhar isso, daí a equipe vai lá e trabalha. Ah, ele está indo muito bem. Ah, tem esse que ele foi promovido, que nem ele acreditava nele próprio. Como que ele foi promovido? Nem no primeiro função ele imaginava que ele daria conta. Então, isso emociona a gente. Às vezes a gente se pega a chorar, porque, assim, 1%, uma unhinha que a gente consiga, para nós já é uma vitória. Porque a gente vê o quanto eles são capazes. E, assim, a gente tenta trabalhar nas famílias para a família enxergar isso, a potencialidade deles de ir ao mercado de trabalho. Muito, então, assim, muito foi falado, né, sobre isso, né, nas lives que nos sucederam, né, sobre essa potencialização e estimulação da aquisição de novas habilidades, né. E é um trabalho que ele tem que ser constante, né, e não podemos perder de vista que ainda é um trabalho formiguinha, né, então é um passo de cada vez, né. A sociedade ainda não está preparada para aquilo que é diferente, né, aquilo que é diferente gera um espanto, né, e as empresas, um desconforto, né, as empresas ainda não estão preparadas, principalmente para o deficiente intelectual, né, tanto é que das deficiências, a pessoa com deficiência intelectual é aquela que tem mais dificuldade para se inserir no mundo do trabalho, né, até por uma série de preconceitos e, voltando, né, uma questão de estigma mesmo, né, das pessoas suspeitarem se aquela pessoa terá condições, né, de desenvolver mesmo uma identidade profissional, ser um colaborador na empresa. Então, esse trabalho, né, de sensibilização, né, de comunicação com as empresas, comunicação com a sociedade de modo geral, né, de que o deficiente intelectual, né, e entra aqui também a questão do portador de transtorno do espectro autista, são pessoas que têm potencialidades, né, são diferentes, né, estão fora da norma, né, mas nossa sociedade, ela caminha para essa direção da inclusão, né, da aceitação daquilo que é diferente, né, e uma sociedade plena é quando você realmente lida com o diferente, né, e aceita ele, né, e o nosso trabalho ele vai muito dessa direção, né, de incluir essas pessoas para que essa sensibilização ocorra e que isso não gere tanto espanto mesmo, né, do que é diferente. Deixa eu só destacar um pouquinho, né, a gente teve vários boa noites aqui, o pessoal parabenizando a equipe toda, né, falando que nossa equipe é maravilhosa, muito obrigada, né, eu faço parte disso, isso é muito bom. E temos aqui uma pergunta, né, do Sérgio, mas já foi respondida, se a gente acompanha essas pessoas, né, esses usuários, depois que eles entram para o mercado de trabalho, né, então a Graça já respondeu, né, que a gente continua, né, acompanhando
tanto lá da empresa, né, tanto o lado da empresa quanto o lado do usuário ali, né. E trazer, né, assim, ontem, né, que foi a fala do Dr. Maurino, médico neurologista, pediatra aqui, né, de Joinville, quando ele falou, né, da importância, né, do diagnóstico e das intervenções para as pessoas com autistas ou com deficiência de uma maneira geral. Porque no caso das pessoas autistas, né, existem muitas comorbidades ali. Então, ele destacou ali agitação, déficit de atenção, TDAH, estereotipia, agressividade, problemas de sono. Essas intervenções aí que são realizadas e diagnosticadas pelo médico em conjunto, né, com a equipe multidisciplinar e a família, né, que vai apontando todas essas comorbidades, são tratadas pelo neurologista. E o apoio medicamentoso, como ele falou, só é indicado nesses casos onde realmente se apresenta necessidade. Então, não é todo o autista, né, não é todo deficiente que precisa de apoio medicamentoso. E para o nosso trabalho, né, para que o nosso trabalho se realize, ou do psicólogo, ou da terapeuta, ou da pedagoga, nós precisamos que essa pessoa, esse usuário, esteja estabilizado. Então, se for necessário, vai precisar voltar ali com o neurologista, adaptar a medicação, vai precisar de um apoio psicológico especial, de um atendimento psicológico especial, né? Então, individual, a gente vai estar encaminhando todas essas demandas de acordo com a verificação das necessidades desses procedimentos. Por quê? Quando o usuário ele chega na instituição, o que a gente verifica? Que muitas vezes ele não teve uma estimulação precoce, né? Então, quando se descobriu que essa deficiência, a família descobriu agora, né, há poucos anos ou há pouco tempo, e não estimulou adequadamente essa pessoa, a estrutura emocional desse usuário está comprometida, tanto a estrutura do usuário quanto da família, né? Então, quais são os sentimentos que esses usuários já trazem para nós? E é aquele sentimento de fracasso, de incompetência, né? De não acreditar em si mesmo. Muito disso também se deve à sociedade e à família, né? Então, se essa pessoa está lá na escola e ele não dá conta daqueles conteúdos, então isso vai gerar, né, um problema ali, um sentimento de fracasso, de incompetência, que a gente vai tentar minimizar quando entra dentro da instituição. O acompanhamento das famílias, como a Verônica falou, é primordial, porque não tem como a gente iniciar um tratamento dentro da instituição que isso não se prolongue lá na casa dele. Porque se a gente começa e aquilo é estanque dentro da instituição, né, a gente não vai conseguir o aprimoramento, né, desses comportamentos que não são adequados e que vão tirar ele do social. Então, e apesar, né, dessa pessoa com autismo já está vivendo no concreto, né, de não abstrair, né, de ter uma série de problemas com autonomia e o protagonismo, que muitas vezes é negado a ele, todas essas atitudes, todas essas ferramentas, a gente vai tentar utilizar com ele dentro da instituição, esperando que, né, a família dê prosseguimento lá na casa dele. Eu quero dizer assim sobre uma das atividades que a gente fez o ano retrasado, quando a gente ainda era livre e podia estar todo mundo junto, fora da pandemia, e a gente iniciou uma oficina que era para fazer biscoito. Então, essa atividade que foi em conjunto com a terapeuta ocupacional, nós elencamos tudo o que necessitaria, desde da receita, fomos ver, assim, fazer a lista de compras, fomos no mercado, né, e desenvolvemos a oficina em sala de aula com eles, e esses biscoitos seriam utilizados para o Dia das Mães, uma atividade que a gente fez na sequência. Alguns alunos ali nunca tinham tido o contato, um deles, pelo menos, nunca tinha quebrado um ovo, né, e ali pelos seus 20 e poucos anos. Então, o que a gente procura com isso é abrir os olhos da família que esse usuário, ele precisa de atividades da vida prática,
por amor ou por excesso de amor, as oportunidades que seriam possíveis, né, e potenciais dessa pessoa são negadas. Muitos desses usuários são só um prolongamento do pai ou da mãe. Eles não se veem como seres individuais. Então, a gente trabalha muito essa questão da autonomia, do autoconhecimento. Quando, né, por exemplo, essa semana e a semana passada, eu estava desenvolvendo um trabalho com eles que era de autoconhecimento, aquilo, né, assim, ó, mas me diz aí uma palavra que você gosta de usar, ou me diz uma comida que você gosta, me diz um lugar que você gosta de ir. Então, se você fica pensando muito tempo, tá, mas qual que é um lugar que eu gosto de ir? Se você está pensando, né, é que você já não tem aquilo tão estabelecido dentro de você, você não está vivenciando aquilo de maneira tal que você esteja sendo prazeroso sua vida para você. Então, o que a gente propicia para eles? A gente propicia atividades em conjunto, em grupo e também de protagonismo. O ano passado, quando a gente só estava atendendo eles de maneira online, a cada 15 dias a gente tinha uma oficina com um deles, onde eles iam ensinar os amigos a fazer alguma atividade, ou culinária, ou desenho, computação, música, enfim, uma atividade que eles achavam que dominavam e que eles iam passar para os demais. E o olhar, né, e a alegria deles de conseguir passar alguma coisa, dizendo, né, gente, eu posso isso, eu vou ensinar meus amigos, eu quero fazer isso. Uma outra atividade que a gente fez e que a gente via o brilho no olho deles foi quando a gente foi na Câmara Municipal de Joinville. Então, foi feita toda uma explanação de como funcionava as atividades dos vereadores, e lá foram eleitos, né, dentre os nossos usuários, quem seria o chefe da mesa, os vereadores daqui, dali e tal, e eles sentados ali, naquele lugar em que muitos nunca haviam ido, né, e a felicidade deles poderem saber que aquele lugar também era possível para eles, como também foi na Festa das Flores, né, Grace, que a gente foi com eles, e alguns moravam ali do lado da Expoville, e nunca tinham ido na Festa das Flores, e quando terminaram, conta aí, Grace, como é que foi? Eles ficaram bem felizes, até foram, uma turma foi com a gente, na sequência voltou para casa, já voltou para a festa de novo, né, repetiram, foram várias vezes, agora eu sei sozinha, eu vou de novo, vou com a minha mãe, vou com não sei quem, foram várias. Outro lugar, agora aniversário de Joinville, eles não conhecem os pontos turísticos de Joinville, Zoobotânico, teve gente que foi a primeira vez. Tem um caso que a gente fez, a gente todo ano faz um passeio no final do ano com eles, né? A gente foi lá para o Mundo Antigo em... Como que é o nome daquela cidade, gente? Gaspar. Pomerode, Isso. Mundo Antigo. Fomos lá e na sala de jogos tinha cama elástica. Teve um usuário que deixou de almoçar para ir lá pular na cama elástica enquanto todo mundo estava almoçando, porque nunca na vida tinha pulado numa cama elástica. E aí tava com vergonha de pular na frente dos outros, porque ela não sabia como que ia ser a reação dela enquanto estava pulando na cama elástica. E aqui, então, assim, são esses momentos que vão trazendo satisfação no nosso trabalho. E, poxa, são esses momentos que a gente quer mostrar para a família e para a sociedade que um pinguinho, uma vírgula faz a diferença na vida deles, né? Gente, zoobotânico, né? Tem gente que fala, você vai falar com a molecada hoje e, poxa, zoobotânico de novo, né? E eles nunca foram e amaram, se divertiram, fizemos atividades lá e, por coincidência, tinha uma escola lá, claro que era uma turma menor do que a idade deles, mas a gente interagiu com aquela turma, fizeram atividade com a gente, foi um momento bem legal de interação entre eles mesmo, que é o que a gente busca, que naquele momento eles conseguem, naqueles momentos eles desenvolveram isso. Assim como foi no cinema também, como foi no sítio do Seu Angus, que muitos nunca tinham ido balançar lá ou andado de trator. E cada atividade que a gente fez, como a Suzane, né, falou ontem na live também do Instituto Dona Ana, que cada
coisinha que eles demonstram que o nosso objetivo está sendo alcançado, por menor que seja, a felicidade da gente é tremenda. Eu tenho alguns alunos lá que já estão há anos na Piscai, e um desses alunos, né, que não conseguia desenhar uma bolinha, né, que não conseguia pintar, que não conseguia realizar uma atividade sequer, né, de pintura, obedecendo, né, o risco. Essa semana, a atividade que eu dei foi de pintura, e esse usuário, né, conseguiu pintar obedecendo o risco da imagem. Para mim, foi uma vitória imensa, né? Assim como trabalhar a questão do dinheiro, né? Que também são atividades da vida prática, e muitas das atividades, eu com a terapeuta, trabalhamos em conjunto. A gente trabalha muito junto, né? Porque as nossas disciplinas, elas acabam se encontrando, né? Porque a pedagogia é a pedagogia da vida prática, né? É a pedagogia que eles precisam do social, é a pedagogia que eles precisam fazer, como muitas atividades que a gente fez com eles, cada um na sua casa, e a gente fazendo bolo, e a gente fazendo torta, e salsicha enroladinha, enfim, né? Tudo que a gente pôde inventar. Até uma festa junina que tivemos, assim, cada um na sua casa, dentro da pandemia, e tivemos até dança, né? Tivemos uma das famílias providenciou uma dança ali, né? E tivemos quadrilha dentro dessa festa junina. Como tivemos a noite do pijama, como tem as nossas atividades normais do dia a dia, que a gente atinge eles tanto de forma online quanto no presencial, e agora até no híbrido, né? Já que alguns dos nossos profissionais estão em casa e estão trabalhando de forma híbrida com eles, ou lá, ou de casa, né? E a gente faz um mistão mesmo para conseguir atender cada um e a demanda de acordo com a necessidade de cada um. Gostaria também, né, de pedir, né, para o Rafael falar um pouquinho aí sobre o trabalho que ele faz ali. A gente tem 5 minutos aí, Rafael. Tem algumas perguntas ainda, né? Vou ser o mais breve possível, né? A questão eu trabalho muito com eles, né? Essa questão da autoestima mesmo, né? Porque, como foi dito, muitos chegam, né, com esses direitos, digamos assim, negados, né? Direito à autonomia mesmo, né? Então, a importância deles saberem que eles podem fazer, né? Eles são capazes de fazer. Porque, querendo ou não, né, todo esse histórico pode fazer com que muitos dos nossos usuários acabem desenvolvendo crenças negativas em relação a eles mesmos, né, de que não são capazes, de que não têm valor, né. Então, trabalhar isso com eles é fundamental, né, para que eles possam, né, se ver, né, com pessoas que possam ingressar no mundo do trabalho ou que possam desempenhar atividades práticas da vida diária, né. Agora, focando bem a questão do autismo mesmo, né? Essa questão da falta da reciprocidade socioemocional é muito presente em pessoas com transtorno do espectro autista. E isso tem que ser trabalhado com eles, né? Então, essas atividades de identidade, a questão de você trabalhar a empatia, né? De você reconhecer o outro, né? É fundamental no trabalho com os autistas, né? Para que eles consigam se ver nas relações, né? Para que aqueles comportamentos estereotipados, né, eles se suavizem ao menos, né? Então, essas atividades são realizadas na instituição, né? E, de modo geral, é isso, né? Tudo já foi dito, que é feito. Meu filho está chorando bastante aqui no fundo. Mas, então, enfim, de modo geral é isso, né? Nossa instituição lá, ela preza por essa inclusão, né? E tudo passa por isso, né? Por esse trabalho da pessoa se reconhecer e reconhecer que tem potencialidades, né? Isso que é importante. Só respondendo algumas perguntas, estão perguntando quantos usuários estão, a Deise Gomes, estão no mercado de trabalho que a Piscai acompanha. 17 usuários.
Então, aí tem uma outra pergunta aqui, que agora eu não consigo achar quem perguntou, mas está perguntando se tem usuário que recebe BPC que está trabalhando. Não, não tem. Não, até teve um que foi feito o encaminhamento, mas conseguimos encaminhar para o mercado de trabalho e a mãe acabou cancelando o encaminhamento, porque foi justamente o que foi promovido. A outra pergunta aqui, ó, qual a conduta com o paciente, a Maristela, que vocês não conseguem inserir no mercado de trabalho, os que são portadores de deficiência severa? Rafael. Então, né, a nossa instituição, ela, digamos assim, nosso público é todas as deficiências, né, da leve até temos usuários com deficiência intelectual severa, né. A inclusão no mercado de trabalho é mais difícil das pessoas que possuem deficiência intelectual grave, né, ou severa. A inclusão, ela, digamos assim, nós tentamos, né, contato com as empresas, mas é sempre muito difícil incluir pessoas com deficiência intelectual grave, até pela questão do espaço não estar organizado e pela pessoa ter dificuldade mesmo, né? Nós não podemos florear muito isso, né? Uma pessoa com deficiência intelectual grave ou severa precisará de suporte a vida inteira, né? Isso que preconiza os manuais, né? Não podemos perder isso de vista. Então, aquelas pessoas que têm uma deficiência intelectual leve ou moderada, essas têm uma potencialidade a ser desenvolvida. Não significa que quem tiver uma deficiência intelectual severa não tenha, mas é mais difícil que haja um desenvolvimento, né, que seja, digamos assim, suficiente para que uma pessoa com deficiência intelectual severa possa ingressar no mundo do trabalho. Quando se fala em deficiência intelectual severa, muitas vezes é a pessoa que não compreende um simples comando, né, não internalizou a linguagem, né, tanto escrita como falada, tem dificuldade das relações, então são pessoas mais difíceis de serem alcançadas, né? Mas é feito um trabalho, né? Todo trabalho com deficiente intelectual é um trabalho de aposta, né? Não há uma receita de bolo em que você faz isso, 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 e a pessoa se desenvolve, né? Isso tem que ficar bem claro também. Mas eu acho que aí pode entrar a questão, Rafael, acho que a Graça pode argumentar aí, a questão ali dos grupos que a gente também estava desenvolvendo com eles, do trabalho ali doméstico, que eles podem estar realizando dentro de casa para gerar renda, de geração de trabalho e renda, né, Graça? Sim, tem um projeto também que a gente desenvolve, inclusive uma das atividades de culinária que a gente faz é justamente para isso, para geração de renda, no qual o usuário vai desenvolver algo que ele possa gerar renda no seu ambiente domiciliar e que a família possa auxiliar, né, na confecção, e a família vende, ou enfim, tentar um outro meio que não seja do trabalho formal, que não seja em empresa, para que essa família venha a ter uma renda extra, né? Venha a ter uma renda. Então, a gente desenvolve algumas atividades que facilitem essa geração de renda para eles, né? Aí é claro, né? Como a gente falou ali, nosso objetivo principal é colocá-los no mercado de trabalho, mas em meio a tudo isso, se não é possível, enquanto o usuário está lá, ele está socializando, está desenvolvendo outras habilidades, está desenvolvendo outros papéis ocupacionais, né? Então, se infelizmente não pode ir para o mercado de trabalho, ou vai fazer geração de renda, se a família, às vezes a família também não quer, né? A gente já teve essa experiência de dar uma sugestão de geração de renda e a família não aceitar. E no momento seguinte, está precisando de renda, né? Vale, né, enfatizar aqui que o nosso público é vulnerável, né, são famílias, assim, de baixa renda, são encaminhadas de CAPS, de CRAS, CREAS, né? Então, a gente sugere geração de renda, se a família não quer, a gente trabalha com a estimulação da socialização desse indivíduo. Pessoal, a gente tem ganho, né? Tem ganho com a socialização, com tudo que a gente já trouxe aqui. Atividades da vida prática. Né? Infelizmente, o nosso tempo assim está se extinguindo e a gente tem ainda 2 vídeos rapidinhos que a gente gostaria de passar para vocês e as perguntas que ficarem a gente responde no chat depois, tá? Então, eu vou colocar um videozinho que são de mães de 2 alunos nossos.
Aí, só um minutinho, que já está indo. Já estamos abrindo. Vamos lá, equipe externa. Paulo. Obrigado por todos os parabéns, né, que a gente recebeu. Só falando então, né? Falando, gente, o formulário para emissão do certificado. Meu nome é Rosa. Eu sou mãe do Ricardo, um jovem autista. Desde que o Ricardo era pequeno até os dias de hoje, as pessoas, quando me veem com ele, eles sempre perguntam como é que é viver com um rapaz, um menino autista, qual é a dificuldade dele, se ele come, se ele dorme, essas questões do dia a dia, eles me perguntam, acham que o Ricardo, porque ele é autista, porque ele é diferente, ele não tem hábitos da vida diária. E claro que a gente enfrentou muitos desafios até aqui. Foram vencidos alguns obstáculos. Mas eu posso dizer que a minha vida com o Ricardo é um aprendizado diário. Nós aprendemos muito juntos. Ele me ensina muito. Eu penso que a minha vida sem o Ricardo teria sido infeliz, eu acho, porque eu sou muito feliz com ele. E o Ricardo, ele, com todas as dificuldades que ele passou e que ele ainda tem algumas dificuldades, quem é que não tem? Tem coisas que ele gosta, tem outras coisas que ele não gosta, igual qualquer pessoa. Mas eu posso dizer que ele é habilidoso, ele é organizado, ele é meigo. Comigo ele é muito querido, muito amoroso. E desde que o tratamento do Ricardo iniciou, eu sempre tratei o Ricardo pelas ordens ou pelas ideias que o médico trazia através da ciência. Eu nunca fugi disso, mas eu sempre tive uma fé inabalada. Então, a ciência e a minha fé e a minha perseverança, elas foram paralelas. Eu nunca desisti. Eu sempre busquei alternativas para melhorar a vida do Ricardo e, consequentemente, melhorar a minha vida. Então, eu penso que o Ricardo, hoje, um adulto, ele tem hábitos normais, em casa ele é independente, ele tem autonomia. E para a sociedade, o Ricardo, o autista como um todo, é considerado deficiente. E a gente tem que falar e tem que respeitar, mas ele é apenas diferente. A minha família trata o Ricardo assim, com muito respeito. E esse respeito que nós temos com os deficientes é que faz com que a vida deles na sociedade melhore. Ainda temos muito que aprender. A sociedade tem muito que aprender. Mas estamos no caminho certo. E o Ricardo, para mim, ele é diferente. Mas ele é uma pessoa que preenche a minha vida. E penso que esse meu olhar de tranquilidade, essa mulher forte que eu sempre fui, essa mulher que com garra, é que me trouxe até aqui com essa certeza de que o Ricardo me escolheu como mãe. E eu sou muito agradecida por tê-lo como filho, apenas diferente. Eu acho que com essa fala da Dona Rosa, a gente vai encerrar a nossa apresentação de hoje, né? Essa live de hoje. Tinha mais um filme ainda, mas já passamos aí 5 minutos do nosso tempo. Agradecendo, né, a Patrícia, né, que até agora traduziu
para a comunidade surda e para que todos possam ter acesso a essa live. Então, muito obrigada, Patrícia. Agradecer a essa equipe maravilhosa que a gente tem dentro da PSCAI e a todos os pais, né, amigos que assistiram a nossa live hoje, a todos os nossos, né, divulgadores e as páginas que vocês devem curtir, entrar, curtir, compartilhar, para que todos tenham acesso a essas informações. E dizer, né, que o maior desafio que a gente tem hoje é realmente, né, da sociedade aceitar essas pessoas, né, com deficiência, e não só o autista, mas os deficientes de maneira geral, com um olhar mais humano, né, aquele olhar do potencial, não só o olhar, né, do diferente, do que dá medo, mas do potencial que eles têm e da possibilidade que a gente tem de fazer a diferença na vida deles, e principalmente deles fazerem diferença na nossa vida. É uma luta diária, de formiguinha, né, de sobrevivência das instituições, né, que de vez em quando a gente tem que passar o chapéu aí para conseguir recursos, né, para se manter. E aproveitando esse último minuto, dizer que a PSCAI está promovendo um bingo que vai acontecer dia 21. Procurem nas nossas redes sociais, tanto, né, ali o Facebook, quanto nas páginas também dos nossos apoiadores. A gente vai colocar lá o nosso material, que são maneiras de sobrevivência das instituições também. Agradecer ao Paulo aí, que nos deu todo esse suporte para fazer a nossa live, e uma boa noite, né? O pessoal quer dar uma boa noite? Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado pela atenção. Graças. Boa noite a todos, obrigado aí por compartilhar esse tempinho com a gente. Até logo. E amanhã tem mais, assistam a live de amanhã, tá bom? Um beijo a todos. Até mais.